Passar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição e sem fazer pequenas pausas pode ser perigoso para a saúde. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, vamos falar sobre um problema que pode até causar a morte de uma pessoa, a trombose. Confira na reportagem quais são os sintomas dessa doença e o que pode ser feito para facilitar a circulação sanguínea. Quando uma pessoa passa muito tempo em uma mesma posição, seja em pé ou sentada, pode prejudicar o sistema circulatório de forma indesejada e causar o entupimento de alguma veia. Quando o sangue deixa de circular de forma normal, pode ocorrer a formação dos chamados trombos, que em caso de rompimento causam a trombose, uma doença que pode levar à morte. Quando eu acordei, já acordei com muita dor, a perna inchada, meio esverdeada já. Quando eu pisava no chão, sentia muita dor mesmo. Não conseguia andar, não conseguia ficar em pé. Parece ser com a dor do parto, só que ainda acho que é mais forte ainda. Porque a do parto, pelo menos o neném nasceu, né? Passou a dor. Já ela não. Tudo que eu tomava, nada melhorava. Evelise trabalha há 14 anos em uma lanchonete. Ela ficava muito tempo em pé, parada, na mesma posição. Ao final do expediente, ela sentia dor, inchaço, aumento de temperatura e mudança de coloração nas pernas e até o endurecimento da pele. Eram os sintomas de uma doença grave, a trombose. Fui no ortopedista, né? Porque na perna eu pensei alguma coisa, né? Muscular, alguma coisa no osso. Aí o médico pegou e me passou remédio, só que assim, para diagnosticar ainda foi uns 4 dias que eu tive que voltar lá. Porque eles suspeitaram outras coisas, foi fazendo exame, até que no fim descobriu que era trombose. Foi quando já me internou, era para ficar 5 dias, só que eu acabei ficando 10 dias. Depois da internação, ela ficou 4 meses afastada do trabalho, mas recebeu todo o apoio dos colegas. Meu chefe chamou todo mundo e falou, gente, a Evelise está passando por um momento muito difícil, ela está com uma doença muito grave, a gente vai ter que segurar a barra aí sem ela, né? Vamos esperar ela voltar, né? Que ela pode demorar a voltar agora. O tratamento para a doença é feito com o uso de remédios para ajudar a diminuir a coagulação do sangue. São chamados anticoagulantes. Além disso, o repouso é essencial. O corpo vai se encarregar de dissolver o trombo aos poucos. O médico cardiologista explica que esse é um período importante. Quando é feito o diagnóstico de trombose, o tratamento é usar anticoagulantes, ou seja, remédios que vão deixar o seu sangue evitar que aquele trombo aumente e comece a desfazê-lo. Isso, a gente tem um período mínimo de 3 meses de tratamento com anticoagulante, sendo que em alguns casos a gente vai estender isso para 6 meses de tratamento. E sempre vamos pesquisar nesses pacientes se realmente só o fato dele ficar imobilizado, sentado durante um período prolongado, ou ter participado de um voo, ou ter sido internado, se ele só tem esse fator de risco para trombose. Porque as mudanças de estilo de vida depois de um episódio para evitar ter um novo são muito importantes. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, mostram que de 2013 a 2017 foram concedidos mais de 5.300 auxílios doenças previdenciários por trombose. Somados com dados de aposentadoria por invalidez previdenciária geradas pelo mesmo mal, os registros passam de 6.000 no mesmo período. No caso da Evelise, além de ficar muito tempo parada, os médicos apontaram o anticoncepcional como um dos fatores para que o trombo se desenvolvesse. Também existem outros fatores de risco: o hábito de fumar, varizes, cirurgias, obesidade, histórico familiar, consumo de álcool e falta de exercícios físicos. É bom sempre fazer algum exercício, né? O médico até mandou fazer caminhada, né? Mas eu ainda não arrumei um tempinho ainda, porque a vida é muito corrida, né? De manhã eu cuido do meu filho e à tarde eu vou trabalhar. Aí eu tenho que tirar 1 dia, 2 dias na semana para fazer isso. Ainda não consegui encaixar. O especialista tem algumas dicas para quem tem dificuldades de se movimentar durante a jornada de trabalho. Para aquelas pessoas que trabalham 100% do tempo sentados, a gente sempre orienta nunca ficar mais de 1 hora sentada na mesma posição.
Então você deve atender um telefonema de pé, deve falar ao celular, tentar fazer isso de pé. É muito importante ter a hora do almoço, que é uma hora que você se movimenta também, então isso é importante para você evitar ficar sentado aquelas 6 horas continuamente. Massagear as pernas, caso fique muito tempo em uma mesma posição, para quem trabalha muito tempo sentado ou faz viagens que não permitam muitos movimentos, também ajuda muito. Outras atitudes também ajudam a evitar a doença, como manter uma alimentação saudável, tomar bastante água e, caso a pessoa tenha algum problema circulatório, varizes ou precise ficar parada por muito tempo, é recomendado o uso de meias elásticas de compressão. Isso é o que eu acho que é mais importante. Você deve sempre evitar os fatores de risco para se ter uma trombose. Você tem fatores que são próprios, que você não tem como evitar, por exemplo, a sua genética. Se você já tem indivíduos na sua família que já tiveram trombose, você tem um risco maior. Mas o mais importante é você evitar o uso de medicações que dão trombose, como anticoncepcionais, estar controlando o seu peso, porque o obeso ele tem maior problema de trombose, maior risco de ter trombose. Tem que estar fazendo exercício físico, o sedentarismo está muito relacionado também à trombose. Tem que evitar o tabagismo, que está relacionado tanto com tromboses venosas quanto arteriais. Em situações mais extremas, o trombo pode cair na circulação sanguínea e ir para o pulmão, o que é um grande risco. Isso se chama o tromboembolismo pulmonar, que é uma situação, uma doença grave com elevado risco de morte. Então, no tromboembolismo pulmonar, a pessoa ela vai deixar de oxigenar o seu sangue e vai entrar em insuficiência respiratória. E muitos desses casos acabam evoluindo para o óbito. Por isso é bom ficar atento para evitar a trombose. A Evelise que o diga. Eu ainda sinto algumas dores, assim, quando eu faço muito esforço, eu fico muito tempo em pé também, né? Eu ainda sinto, né? O dia que eu me esforço muito, eu sinto dor ainda na perna. Aí eu morro de medo de voltar, né? Até, porque Deus me livre. Eu pensei que eu ia morrer, né? Então, não quero ter mais isso, não.